Bem-vindos. A gente está aqui na visão panorâmica da Bíblia e hoje a gente vai falar sobre Josué. Hoje a gente começa falando sobre Josué, esse livro, logo depois do Pentateuco. Eu reservei esse versículo aqui para a gente começar, né? Que é Josué 1:9, que diz: Essa é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Acho que é uma boa a gente começar lembrando desse versículo, porque quando a gente fala de Josué, a primeira coisa que vem na mente é homem forte e corajoso. E realmente, isso é alguma coisa que acompanha Josué por muito tempo. Na verdade, toda a vida dele. E para a gente falar de Josué, eu acho interessante a gente falar um pouco de onde a gente está, então. Então, até agora a gente estava estudando o Pentateuco, né? Então a gente começou a ver os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente já viu isso, que são os livros da lei. E agora a gente está em Josué, que é o primeiro livro histórico da Bíblia, né? Então, agora a gente vai ver uma série de livros históricos e Josué é esse primeiro livro histórico. E eu acho que isso é relevante porque a gente precisa entender que Josué está realmente fazendo essa ligação entre a lei e o que acontece depois, tudo o que acontece depois. Então, todos os livros históricos, poéticos, na verdade, toda a história do povo judeu, né, depois disso, e a nossa história é Josué que faz essa ligação. Então, acho que é interessante a gente falar sobre isso também. Uma outra coisa que eu acho interessante também é que Josué é um livro da Bíblia que tem o nome do seu autor. E isso não acontece com todos os livros da Bíblia, isso não acontece, não é tão comum assim, né? Tem muitos livros que não são o nome do autor. Então acho que é importante a gente mencionar isso também, porque realmente Josué é um personagem importante na Bíblia. Então vamos começar falando sobre Josué mesmo. Ao invés de começar falando sobre o livro, a gente vai falar um pouco sobre Josué. Por quê? Porque a história de Josué não começa no livro de Josué. A história de Josué começa bem antes, na verdade, né? A primeira vez que a gente ouve falar de Josué é em Êxodo 17, de 8 a 16. Vou até abrir aqui para a gente ver. Êxodo 17, de 8 a 16. Vou ler só o comecinho aqui, tá? Então sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei possessão do alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Então essa é a primeira vez que Josué aparece na Bíblia. Sem nenhuma introdução, sem nenhuma explicação de quem ele era, de onde ele vinha, para onde ele ia, o que ele estava fazendo. Na verdade, a gente só sabe o que ele estava fazendo. Ele estava lutando, né? E essa é a primeira coisa que a gente vai ver sobre Josué, que ele realmente era um homem de guerra. Mas eu acho interessante que Josué aparece aqui em Êxodo ainda, porque às vezes eu tinha essa impressão de que Josué acontecia ali no livro de Josué, mas não, tem muita coisa acontecendo antes. E acho muito relevante a gente dar uma olhada sobre isso também. Uma outra coisa que eu achei interessante também é que Moisés mudou o nome de Josué. E isso eu não tinha chamado tanto a minha atenção da outra vez que eu estava lendo a Bíblia, mas dessa vez chamou bastante. Porque o nome de Josué, de acordo com Números 13, 16, o nome de Josué era Oséias. E aí Moisés passou a chamar Josué de Josué. E qual que é a diferença disso, né? Oséias significa salvação, que é um nome muito bom, vamos combinar, é um nome bem legal. Mas Josué significa Javé, Yavé, Deus é salvação. Então, eu acho bem relevante, né? Porque, não, você não é salvação, Deus é salvação. Então, acho que vale a pena a gente mencionar isso também.
E falando sobre o nome de Josué ainda, eu não coloquei aqui, mas Josué e Jesus é a mesma coisa na Bíblia, é o mesmo nome. Né? A gente tem essas duas traduções, mas é o mesmo nome e o mesmo significado. Né? É como se fosse Lucas, né? Luke no inglês, ou Lucas no inglês, é o mesmo nome. Então é a mesma origem, é o mesmo significado. Só achei interessante mencionar isso também. E uma passagem, talvez as pessoas se lembrem de Josué, é na passagem dos espias, né, quando Moisés enviou os espias até a Terra Prometida, e eles trouxeram, Josué e Caleb trouxeram boas novas para o povo, falando que realmente era uma terra que valia a pena, que tinha coisas muito boas lá. E eles perseveraram nisso, né? Eles espalharam essa boa notícia para o povo, mas, né, tiveram 10 contra aí, né? E talvez você se lembre dessa passagem de Josué, mas que não está no livro de Josué, né? Está antes. Mas a primeira vez que ele aparece na Bíblia realmente é ele lutando contra os amalequitas. Não são os amalequitas. São os amalequitas. Achei que eu tinha falado o nome do rei. Bom, então falando de Josué, quem é esse cara? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer é que Josué é um homem de guerra. Está em Êxodo 17:9. E, na verdade, isso pode ser tirado de Êxodo 17:9, porque primeiro que é o primeiro momento que a gente vê Josué na Bíblia, né, ele está lutando, ele está guerreando, que foi essa passagem que eu já li aqui para vocês. Mas eu acho uma passagem muito interessante também, que é em Êxodo 32, 12 e 18. Acho que eu não coloquei ali. Êxodo 32, 11 a 18. Êxodo 32, 11... Aqui. Então, o que está acontecendo nessa passagem aqui? Nessa passagem de Êxodo, Moisés tinha subido ao monte e Josué tinha... A gente acredita que ele não subiu até o topo, né, porque Moisés, né, diz que Moisés subiu até o topo, mas não fala sobre Josué. Mas fala que Josué acompanhou Moisés, pelo menos até certo ponto, e depois eles começaram a descer, né, depois de 40 dias lá no topo do monte. Deus entregou a lei para Moisés, e aí era a hora de descer. E aí, quando eles estavam descendo, né, Moisés com as leis e Josué, eles escutaram um barulho vindo do acampamento. E o que estava acontecendo lá no acampamento? Esse é o momento daquela história do bezerro de ouro, que o povo tinha visto Moisés subir a montanha, né, o Monte Sinai, e aquele monte terrível, né, cheio de tempestade, e o monte parecia fumegar, e som de trovão e tudo mais. E eles viram Moisés subindo aquele monte, e Moisés ficou lá por 40 dias. O povo não conseguiu esperar 40 dias, né? E resolveu fazer um bezerro de ouro, né? Procurou Arão, e Arão fez o bezerro de ouro, e aí eles começaram a adorar esse bezerro de ouro, enfim. E era esse barulho que estava acontecendo quando Moisés e Josué estavam descendo do monte. E quando eles ouviram esse barulho, Josué, imediatamente, o que ele fala? No versículo 32... 32:17. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés:
há barulho de guerra no acampamento. Então, o cara era da guerra. Ele ouviu um barulho, é guerra. Né? Mas Moisés respondeu, né? No 18, Moisés respondeu: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Moisés conseguia identificar que era uma festa, né? O povo estava festando, né? Mas para Josué não, era barulho de guerra, né? Josué é esse cara que é o cara da guerra. Então essa é a primeira coisa que a gente pode dizer sobre Josué. A segunda coisa que a gente pode falar sobre Josué é que Josué era inseparável de Moisés. A gente pode tomar como base Êxodo 24, de 12 a 13. Deixa eu abrir aqui. Êxodo 24, de 12 a 13. Então, isso aqui é antes de subir no monte ainda, tá? Só para a gente se localizar. Então, Êxodo 24, de 12 a 13, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Então, todo mundo sabe, né, que Moisés foi chamado para subir o monte e tudo. Mas olha só o 13, o que diz. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Então fala que Josué subiu. Né? A gente não sabe até onde que ele subiu. Né? Depois fala que Moisés subiu sozinho, né? Pelo menos uma parte do monte. Né? Mas Josué subiu no monte também com Moisés. E é engraçado porque todo o resto do povo não podia nem chegar perto, né? Não podia tocar no monte que ia morrer. Né? Deus falou: Moisés, é você. Ninguém pode tocar no monte que vai morrer. E aí chega essa passagem e fala que Josué subiu com Moisés. Mas como assim Josué subiu? Não era para ele morrer? Então, mas parece até que Josué não conta aqui, né? Josué estava tão junto com Moisés, era tão inseparável de Moisés, que era junto, era um pacote, né? Então, Deus convidou Moisés para subir, e Josué, que era o ajudante de Moisés, né? O auxiliar de Moisés, subiu junto, né? Eu chegaria a dizer também que Josué era o discípulo, né, de Moisés, né? Não tem como, né, o cara acompanhar mais uma pessoa do que Josué e Moisés. Então, realmente, Josué era inseparável de Moisés. Então, isso a gente pode dizer sobre ele também. Uma outra coisa que a gente pode dizer é que Josué conhecia a presença de Deus. Então, Josué não andava só na sombra de Moisés. Ele também tinha uma identidade em Deus. Né? Em alguns momentos, parece que era uma coisa só, né? Moisés e Josué vão juntos. Mas Josué tinha o seu tempo com Deus, ele tinha a sua intimidade com Deus, ele tinha a sua vida com Deus também. Né? A gente pode pegar como base disso, como um dos exemplos disso, em Êxodo 33, 11. Então, de novo, a gente está aqui falando sobre Josué. A gente ainda não vai começar o livro ainda, né? A gente está falando sobre quem era esse cara, né? Como que esse livro, como que essa pessoa chegou e escreveu esse livro. Inclusive, isso é uma coisa que acho que vale a pena falar também, que o que se aceita, né, o que se acredita, é que foi Josué mesmo que escreveu o livro, ou se não foi ele, foi escrito a mando dele. Né? Josué escreveu o finalzinho, né, de Deuteronômio, né? Deuteronômio, que vem antes, né? Não lembro agora. Deuteronômio, que foi a morte de Moisés. Ele escreveu aquele capítulo da morte de Moisés, porque, né? Moisés não poderia ter escrito, não é mesmo? E aí Josué escreveu a maior parte do livro, provavelmente só não a última parte do último capítulo que narra a morte de Josué, né? Mas, de qualquer maneira, foi escrito a mando dele.
Então, falando aqui sobre a vida de Josué com Deus. Então, Josué conhecia a presença de Deus. Êxodo 33, 11. Vamos lá. Então, qual que era o contexto aqui? Então, existia no acampamento do povo, né, durante o deserto ainda, existia um lugar chamado de Tenda do Encontro. E era nesse lugar que Deus falava com Moisés. Depois também teve, né, o tabernáculo e tudo, mas teve o tabernáculo, mas também tinha essa Tenda do Encontro. E aí, Moisés costumava montar essa tenda, e era onde ele consultava o Senhor. E aí no versículo 11, diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então, Moisés vinha, falava com Deus, Josué ali junto, e aí Moisés continuava a vida dele, ia resolver as coisas, e Josué o quê? Ali na presença de Deus. Então, realmente, Josué conhecia a presença de Deus, né? Ele estava ali. Isso acho que é uma coisa importante a gente mencionar, né? Se você quer servir a Deus, você precisa conhecer a presença dele, né? Josué morava aqui na tenda do encontro. Samuel, né, a gente vai ver mais para frente, Samuel dormia no templo, né? Então existe como é que eu posso dizer, um compromisso nisso, né? Uma permanência nisso, né? De você ficar na presença de Deus, né? Então você quer ser usado por Deus, fica na presença dele. Uma outra coisa que a gente pode falar sobre Josué. O número 4 aqui. Josué era leal a Moisés. Com base disso, a gente pode pegar números 11 e 28 a 29. Eu não vou ler porque acho que contextualizar faz mais sentido aqui. Mas o que é esse... o que está acontecendo nessa passagem de números 11, 28 e 29? Na verdade, de números 11, né? Foi aquele momento em que Moisés percebeu que ele realmente não estava conseguindo dar conta de cuidar de todo mundo, né, do povo. Era muita gente, pensa, né, que ele tinha que decidir tudo, né, desde das coisas mais insignificantes até as coisas mais importantes. Qualquer discussão no povo era ele que tinha que resolver. E aí, então, ele seleciona 70 anciãos do povo para auxiliá-lo, para julgar. E aí, os casos que esses 70 anciãos não conseguissem resolver, eles mandavam para Moisés, e aí Moisés resolvia. Então, isso ia tirar bastante da carga de cima de Moisés. E aí, o que está acontecendo em Números 11 também é que então Moisés chama esses 70 anciãos lá para a tenda do encontro, né? Tira eles do arraial, e aí lá eles oram e esses anciãos começam a profetizar lá mesmo, e enfim, é isso que acontece. Só que 2 desses anciãos não tinham chegado, né, lá na tenda do encontro. Então eles ficaram no meio do povo. E eles começaram a profetizar lá do meio do povo. E aí Josué, zeloso, né, leal, cuidadoso com Moisés, vira e fala: Moisés, olha o que eles estão fazendo, né? Chama a atenção deles, eles não podem fazer isso, né? Eles estão tomando, né, o seu lugar, né? Tipo, então era um zelo com Moisés, era um cuidado com Moisés, né, que Josué tinha. Era um ciúme por Moisés, eu diria até, né? E isso contrasta bastante com a relação que os irmãos de Moisés tinham, né? Que eles tinham ciúme de Moisés, né?
no capítulo seguinte, né, de Números 12, fala aquela passagem que Arão e Miriam, né, os irmãos de Moisés, eles começam a reclamar que Moisés escolheu uma esposa que não era do povo. Aparentemente ela não era do povo. E começam a falar, não, mas por que Moisés pode fazer isso? Deus também não fala através da gente, né? Nós também não somos boca e tudo mais. Então eles tinham ciúme da posição de Moisés, né? Eles queriam a influência de Moisés, enquanto que Josué queria cuidar de Moisés, né? Ele era leal a Moisés. Ele tinha ciúme por Moisés. E falando sobre leal também, sobre lealdade, o que é ser leal, né? O que é lealdade? Vamos falar um pouco sobre isso também. Então, lealdade tem a ver com ser fiel. E aí, acho que os casados vão entender melhor, né? O que é ser fiel. Então, lealdade tem a ver com ser fiel. Então, se você é leal a uma pessoa, e no caso aqui era Josué leal a Moisés, né, então ele não expunha, ele não se rebelava contra, ele não manchava a imagem de Moisés. Então ele fazia o possível para que essas coisas não acontecessem. Um exemplo de lealdade que de repente a gente pode mencionar é o caso dos filhos de Noé, quando eles cobriram a nudez do pai. Então, quando eles fizeram isso, eles não estavam falando que o pai estava certo, que tudo bem ele se embriagar, né? Mas eles estavam cobrindo a nudez deles, eles estavam protegendo a honra deles, né? Defendendo a honra do pai. Não falando que ele estava certo, né? Porque Noé não estava certo. E levando isso para hoje também, né? A lealdade não é uma coisa cega, né? Então, a lealdade a um líder aqui, né? O Josué era leal a Moisés, mas existem líderes que abusam da posição deles e existe um limite mesmo, né? Porque são pessoas, são falhas e tudo mais. Então tem que ver tudo sempre à luz da presença de Deus, à luz da Bíblia e tudo mais. Mas tem a ver com isso aqui, né? Josué tem a ver com isso. Ele era leal a Moisés. Ele cuidava de quem Moisés era. Ele tinha ciúmes por Moisés, né? E o próximo item aqui era que Josué perseverava em seguir ao Senhor. Números 32, de 11 a 12. Deixa eu abrir aqui para a gente ler também. Acho que esse vale a pena a gente abrir. Então, Números 32, 11 e 12. Então, o que está acontecendo aqui em Números? O povo ainda está no deserto, né? E aqui eu vou ler então Números 32, 11 e 12. O 11 diz assim, Deus falando, né? Vou ler desde o 10. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Se parasse aqui, estaria tudo certo. Mas aí, Deus faz um adendo, né, no 12. Ele diz: com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram
que seguiram o Senhor com integridade de coração. Então, eu acho que isso a gente pode mencionar mesmo. Lembra lá dessa imagem, né, de Josué e Caleb ali? Eles viram, né, a terra, eles viram as coisas boas da terra, e a Bíblia fala que eles receberam uma recompensa porque eles perseveraram, eles seguiram o Senhor com integridade de coração, né? E algumas, em outras versões, falam um pouco diferente. As palavras são um pouco diferentes, mas é isso mesmo, né? Eles seguiram ao Senhor de todo o coração, eles perseveraram em seguir ao Senhor. Então tem uma graça aqui, tem Deus gosta disso, Deus gosta de perseverança, né? Acho que o que a gente pode mencionar sobre perseverança, uma coisa muito importante, né, na minha opinião, é que Josué e Caleb, eles viram a terra toda, né? Então eles não viram só os cachos de uva, eles não viram só as coisas boas da terra, eles viram também os gigantes, eles viram as fortalezas, eles viram as coisas difíceis também. Mas eles decidiram confiar em Deus, né? Josué decidiu confiar em Deus. Já que a gente está falando só de Josué aqui, né? Vou deixar Caleb um pouco de lado. Então Josué decidiu confiar em Deus. Ele viu todas essas coisas, mas ele decidiu confiar em Deus. E o que é perseverança? É quando você vê a situação e dá vontade de desistir, né? Dá vontade de desistir. Eles viram os gigantes, eles viram as fortalezas. Tinha tudo para desistir também, como todos os outros desistiram, né? Mas Josué decidiu perseverar. E é isso que é importante da perseverança, perseverar no Senhor aqui, né? Que você não precisa perseverar se você não quer desistir, não é mesmo? Se você quer desistir, aí é que você precisa perseverar. Se você está olhando as coisas e não quer desistir, está tudo bem para você, então não precisa perseverar, não é mesmo? E outra coisa também, Josué e Caleb, né? Mas Josué não sabia que ia ter recompensa, né? Todo esse povo que não perseverou, todos os vigias, né, que não perseveraram, e todo o povo, toda aquela geração, né, de 20 anos para cima, que não perseveraram, morreram no deserto. Josué e Caleb não, eles perseveraram sem saber que eles iam ter recompensa de entrar na terra prometida e continuaram crendo em Deus, né? Então ele não perseverou para ganhar alguma coisa. Ele perseverou, ele continuou acreditando porque ele sabia que não acreditar em Deus é terrível e acreditar em Deus é maravilhoso, né? Então acho que a gente precisa mencionar isso sobre Josué também, né? Deixa eu voltar aqui. Ok. E aí a gente chega aqui na nessa última característica daqui, né, sobre o que dizer sobre Josué. E a característica número 5 é que Josué perseverava em seguir os... não, eu já falei sobre isso. Eu queria falar sobre o bônus, então. Isso. Eu não coloquei aqui, mas eu tenho um bônus aqui separado. Então, o que eu queria ler para a gente é Números 27... Números 27, 12... Passagem de 12 a 23. Números 27... de 12 a 23. Então, o que está acontecendo aqui nessa passagem? É uma passagem meio longa, acho que eu não vou ler tudo. Acho que é melhor não ler tudo.
Ah, mas o que está acontecendo nessa passagem? Na minha Bíblia aqui, o título é Josué, o sucessor de Moisés. Eu sei que esses títulos não são Bíblia, né? Eles não fazem parte, né, da palavra mesmo de Deus, mas eles ajudam a gente a se localizar, né? E realmente aqui está falando sobre isso, né? Sobre Josué, que foi escolhido, né, como sucessor de Moisés. E é uma passagem muito boa para a gente falar sobre isso, né? Sobre um sucessor no ministério, sobre um sucessor de uma pessoa, né? Aqui Moisés sobe para orar primeiro, né? Então ele sobe para falar com Deus, pede a Deus direção. Deus fala, né? Moisés, sobe aqui e tal. E Moisés ouve claramente, né? Deus falando, né? No versículo 18 diz que o Senhor disse a Moisés, né? Então, Moisés está ali orando, quem é que eu devo chamar para me suceder? Porque Moisés já era, né, de idade e tudo. Quem eu devo chamar? E aí, no versículo 18, diz, né, então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito. Então, a primeira coisa que a gente pode falar sobre Josué aqui é que já tinha o Espírito sobre ele, já tinha uma porção de Deus sobre ele. Acho que isso é interessante a gente mencionar. Mais um para aqui. Continua falando, no versículo 18 ainda, falando para Moisés, né? E imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e comissione na presença deles. O 20. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Né? Algumas versões, ao invés de autoridade, fala honra ou glória, enfim. Então, duas coisas aqui. Três coisas, na verdade. Né? Primeiro que já tinha uma porção do Espírito sobre Josué. Por quê? Porque esse homem realmente tinha algumas coisas que buscavam a Deus, né? Ele tinha a presença de Deus, ele conhecia a presença de Deus. Então essa é a primeira coisa. O Espírito estava sobre ele. A segunda coisa, aqui Deus orienta Moisés, chama ele na frente da congregação, mostra para todo mundo, faça disso algo público, né? Isso é importante também nesse contexto aqui de sucessão. E a terceira coisa é que Deus fala para que haja imposição de mãos, né? Então Moisés ia estender a mão dele sobre Josué, na frente de todo mundo, né? E o que era esse estender as mãos? Era para que fosse dada parte da autoridade que tinha em Moisés para Josué. Então, parte do que estava em Moisés ia ser compartilhado com Josué. Então, esse procedimento todo, esse andamento todo, então, tudo isso aqui que tem nessa passagem de Números 27, de 12 a 23, é algo que a gente pode levar bastante em consideração em se tratando de sucessão de ministério, sucessão de... quando você vai levantar um líder, né, uma pessoa para liderar um povo, alguém, né, um grupo, Josué alguns diriam que Josué é um case sobre isso, né, sobre como se preparar uma pessoa, porque Josué foi um cara preparado. Né, ele não caiu de paraquedas na frente do povo. O povo conhecia esse cara, porque esse cara estava junto com Moisés. O povo reconhecia isso em Josué, porque não só por causa de Josué, mas também pelo que Moisés fez, né? Então ele mostrou para as pessoas que era isso mesmo, que era Josué. Então realmente foi uma ótima preparação e acho que isso é alguma coisa que a gente pode levar assim que a gente pode observar para sempre que a gente pensar nisso, né, de como se preparar alguém para tomar um lugar, para
continuar alguma coisa. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode levar em consideração. Bom, então, aqui estamos falando sobre Josué, certo? Deixa eu passar aqui. Isso. Então, aqui estamos falando sobre Josué. A gente não entrou no livro ainda, porque eu achei que era muito importante a gente falar sobre quem era esse cara, de onde veio, a que veio. Como a gente viu aqui, a história dele começou bem antes, né, do livro mesmo de Josué. E agora, a partir da próxima aula, na próxima aula, a gente vai falar sobre realmente o livro, sobre os destaques do livro, as coisas mais interessantes do livro, né? Mas agora a gente já sabe de quem que a gente está falando, né? Então, Josué, homem forte e corajoso. Esse é um refrão que acompanha a vida de Josué, né? E é engraçado, né? Porque a primeira vez que falam isso, né, é Moisés aqui, né, no começo, né, antes mesmo do livro de Josué. E isso é falado também várias vezes durante o livro de Josué. E não é para pouco, não, porque realmente o cara precisou ser forte e corajoso, né? Ele precisava realmente de muita força e muita coragem e muita graça de Deus para fazer todas as coisas que eles tiveram que fazer ali logo que chegaram na Terra Prometida. Então, agora a gente conhece um pouco de Josué. E é esse cara que faz essa ligação entre as leis de Moisés, né, as leis que Moisés deixou para o povo, e como que a gente vai colocar em prática essas leis e como que a gente vai começar a viver isso daqui em diante. Ele é o começo disso, né? Ele, não sei, né, se não tivesse existido Josué, não sei como é que o povo teria lidado com isso, né? Será que eles teriam permanecido nas leis mesmo de Moisés? A gente não sabe, não dá para dizer. Mas, de qualquer maneira, a relevância de Josué é realmente muito grande nesse sentido, né, de fazer essa ligação. A gente fica por aqui, então. Deus abençoe vocês. Na próxima aula, a gente fala sobre o livro de Josué mesmo. Fiquem com Deus.